Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos mais uma exposição da Palavra de Deus. Hoje, para poder fazermos a exposição do texto da Carta de Judas. A carta que escreveu Judas às igrejas. É chamada a carta geral, porque não tem especificamente no corpo da carta um destinatário em comum, o nome dos lugares e o nome das pessoas que vão receber. E antes da gente falar, antes da gente ler o texto e de aprofundar nesse assunto que é muito relevante, porque como nós fizemos a exposição das cartas de Pedro, a primeira e a segunda, então valeu muito a pena a gente concluir esse pensamento e já já vocês vão saber o porquê que nós decidimos então usar a exposição da carta de Pedro e depois a carta de Judas para poder iniciar uma outra sequência em alguma carta de Paulo, João ou Tiago ou Hebreus, por causa dos assuntos correlatos, são os assuntos relacionados. Então eu vou fazer uma apresentação dos textos que eu utilizei. Vou fazer uma apresentação dos textos que eu utilizei para poder estudar e a gente vai fazer depois a exposição, tá bom? Eu fiz estudo da comentário de Michael Green de 2 Pedro e Judas, comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, 2 Pedro e Judas, o comentário bíblico condensado de Matthew Henry, o comentário de John Calvin ou João Calvino, das Epístolas Gerais, comentário Warren Wiersbe, do Novo Testamento, comentário bíblico Moody, de toda a Bíblia, o comentário Beacon, o comentário bíblico de Adam Clarke, do Novo Testamento, baseado em Judas, o comentário de William Buckley, também comentário do Novo Testamento, e o comentário das cartas de Pedro e de Judas, comentado por Simon Kishmaker. Então essa carta que nós vamos ler, ela fala muito, eu acho que é até uma coisa contemporânea, parece até que Judas escreveu essa carta ontem, falando a respeito dos assuntos que a gente vai falar aqui. Porque ela é muito atual, diria que completamente atual. É uma carta que teve muitos problemas para poder fazer parte do cânon sagrado. Ela não fez parte dos primeiros cânones, por exemplo, o cânon siríaco. Ela só foi entrar depois no cânon moratoriano. Tem algumas explicações aqui de alguns grandes nomes da igreja, os famosos pais da igreja, né? Imagina assim, primeiro veio Jesus, depois os apóstolos, e depois a era apostólica foi passando. Acredita-se que o último apóstolo a morrer do martírio foi Pedro, e o último apóstolo, o apóstolo João, morreu de forma natural, de velhice. Então, depois foi substituída essa época pelos pais da igreja. Então, nós temos aqui algumas pessoas, por exemplo, vou pegar aqui o meu auxiliar. O Eusébio, um dos nomes dos grandes pais da igreja. Clemente de Alexandria também.
fala a respeito dele nas suas menções. Desrespeitado na sua época, porque a carta de Judas, ela é uma carta bem complexa, porque na verdade ela fala muito mais da tradição oral, da tradição judaica, do que dos ensinamentos como nós tivemos o ensinamento direto dos apóstolos, né? Acredita-se que a carta de Judas, ela foi colocada como sendo a última carta escrita. Lembra quando nós estávamos falando a respeito da segunda carta de Pedro, e nós falamos também que tinha uma dificuldade para ser aceita como sendo a segunda carta do apóstolo Pedro, por causa desses problemas, que ele citava muita a tradição judaica, ele citava muitos poemas antigos, como o livro de Enoque, por exemplo, como o texto da Ascensão de Moisés, o Testamento de Moisés. São textos que não têm base canônica, né? O João Calvino, no seu comentário, ele fala a respeito disso, dizendo que ela é uma epístola, uma carta realmente muito complexa, muito difícil de ser estudada. Tanto é que tem poucos nomes, grandes nomes, que fazem a explicação da carta de Judas. Então, os que tem são homens realmente bons. Esses que eu citei aqui são um dos melhores. Por quê? Porque são textos muito complexos. Até basicamente o início do século II, ela não tinha entrado como sendo um texto canônico, por causa dessas citações que ele usa da tradição judaica e não dos textos que são considerados os textos canônicos. De todos os leitores que eu li aqui, Adam Clarke tem muitas dúvidas, mas ele aposta mais no sim do que no não, de que realmente esse Judas aqui, então, ele é o irmão de Jesus. E o João Calvino não aceita essa ideia. Ele coloca como sendo um outro Tiago, que era irmão de um outro Judas, porque naquela época nós dizemos Tiago, né? Mas o nome original é Jacó. Jacó e Judá eram nomes muito comuns na tradição. Era muito comum. Jacó, Judá, Josué, Jesus são nomes que naquela época do Segundo Templo, muitas crianças tinham esse nome. Então, para o comentário do Jean Calvin, ele não aceita como sendo irmãos de Jesus, nem o Tiago, da carta a Tiago, que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro chamam de apóstolos depois, quando os dois Tiagos, que a gente conhece como apóstolos, são martirizados, mas é de grande aceitação por muitos teólogos e estudantes do tema, de que realmente esse Judas e também o autor da carta ao Tiago são os dois irmãos de Jesus citados em Marcos capítulo 6. Então, quando a gente começa a fazer a leitura, você vai ver que ele não se identifica como sendo, na verdade, irmão de Cristo. Embora muitas pessoas tivessem realmente esse como é que se diz? Esse hábito de se apresentar, né, porque era realmente baseado naquele conhecimento dos grandes nomes que as pessoas se apresentavam, você vai perceber que não. Eu vou fazer a leitura da carta na nova versão transformadora, e você que está vendo o estudo gravado depois, pausa, leia na sua carta, na sua tradução favorita, e depois volta para a gente poder analisar os textos aqui. Então vamos lá. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor.
Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar-lhes a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezando a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda." Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Corá. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam das suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmo, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvore no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas do mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: "Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam os outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que preveniram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos, haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer os seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem com seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles." Aí vem a oração e louvor final. "Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém." Então você percebe aqui a leitura é uma carta muito breve, são só 25 versículos. Essa linguagem NVT foi uma linguagem mais moderna e mais aceita porque tem muitas variantes textuais nessa carta. E a gente vai agora, eu vou abrir aqui a Bíblia Léxico Grego
grego-português. Essa carta, possivelmente, ela deve ter sido escrita por volta, acredita-se, né? É assim, uma data muito vaga, mas talvez por volta de 75 ao ano 90. Eles fazem como se fosse uma janela bem ampla, porque não se tem exatamente assim, uma exatidão por causa do modo com que eram escritas as cartas. Acredita-se, a maioria das opiniões, de que ela foi realmente a última carta a ser escrita, como também, eu já falei no início, ela foi a última carta a ser incorporada no cano majoratoriano, alguma coisa assim. O próprio Martin Lutero, ele, na sua lista de 27 livros que nós conhecemos, ele coloca essa carta, mesmo dizendo que ela seria dispensável, porque ele não era muito fã do tipo da escrita dessa carta. Como vocês viram aqui, a gente falou no versículo 9 a respeito da batalha que teve o arcanjo Miguel com Satã a respeito do corpo de Moisés depois da sua morte. Esse texto, junto com a profecia de Enoque, que ele fala a respeito de Enoque ser o sétimo na descendência de Adão. Em Gênesis fala a respeito de Enoque, mas não te dá nenhuma profecia, não te dá nenhuma base para que você possa ter um julgamento dessa profecia. Então acredita-se que esse texto foi, assim como na segunda carta de Pedro, extraído na sua maioria do que nós chamamos do apócrifo de Enoque, né? Eu acho que é segundo Enoque, que ele foi retirado desse texto, onde fala que Deus voltará com milhares dos seus santos, outras traduções dizem milhares dos seus anjos para julgar a terra e coisa e tal. E a luta entre o Miguel e o Satã a respeito do corpo também fala-se no livro de Ascensão de Moisés, ou o outro testamento de Moisés também, como a gente acredita. Vamos ao primeiro versículo, está escrito lá assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Cristo Jesus. A palavra que a gente usa aqui como servos é doulos, ou dulis, a gente já falou muito dessa palavra, é um escravo que ele possui um dono, é o mais baixo grau de escravidão. E interpreta-se, por exemplo, o próprio John Calvin fala que não teria como ser o irmão de Jesus por causa de ele não se apresentar. Eu sou o Judá, irmão de Jesus. Ele prefere colocar-se como sendo a sombra do segundo irmão mais famoso. Porque depois que Jesus vai ao céu, depois que Pedro e Paulo e a grande comissão começam a pregar o evangelho às outras cidades fora de Jerusalém, então a igreja principal em Jerusalém começa a ser liderada pelo Tiago, que escreve a carta, que nós, da nossa tradição protestante, acreditamos ser de fato irmão de Jesus. Então, aqui você tem um texto que diz Judas, servo de Jesus, dulis, né, um escravo que tem um dono, e irmão de Tiago. Não era muito comum as pessoas se apresentarem como sendo irmão de alguém. Era sempre Judas, filho de alguém. Ou Gil, filho de alguém. Porque, basicamente, essa ideia de sobrenome e apelido a gente tem agora. Então, era sempre filho desse, filho desse. Aí você percebe que ele cita aqui Deus como Pai e ele cita guardados em Jesus. Por causa dessa tradição da igreja de escrever essas cartas. Nós não sabemos para quem ele escreve, é por isso que ela entra no rolo chamada Cartas Gerais, porque ela não tem um público. Alguns historiadores e estudiosos da carta vão dizer para você que ela possivelmente foi encaminhada ao mesmo público que Pedro escreveu as suas cartas, como sendo uma confirmação daquilo que Pedro já tinha falado, porque ela foi a última carta. Aí no versículo 2 está escrito lá, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus sejam multiplicados em vocês. O texto original fala que seja abundante, porque tecnicamente a graça, a misericórdia que vem de Deus não precisa ser multiplicada, ela é uma graça plena, né? Então a palavra grega que está lá vai falar sobre multiplicados, ela vem falar de plenitude, que é o pletunó. O pletunó fala em ser aumentado, mas no sentido de plenitude. Ela tem essa ideia de abundância recorrente. Era um tipo de saudação muito comum por causa
dos textos das cartas dos apóstolos, que sempre começa com esse tipo de saudação. Graça e paz, ou a paz de Jesus e tal. Tinha sempre esse modo de escrever. E ele começa com a misericórdia, e depois a paz, o amor de Deus, que sejam multiplicados em vocês, ou seja, que estejam em plenitude. Aí ele já passa diretamente a falar do texto. Porque perceba uma coisa, os outros apóstolos, eles ensinam as coisas referentes à nossa fé, como é chamado o evangelho, mas eles falam muito a respeito das perseguições também. Pedro, na sua primeira carta, fala a respeito de uma perseguição, um fogo que iria surgir no meio da igreja. Depois o apóstolo Paulo também fala alguma coisa a respeito das situações que poderiam acontecer. O apóstolo João também fala alguma coisa. E depois ele já começa a falar a respeito de falsos ensinadores. Lembra quando a gente fez a exposição da segunda carta de Pedro? A segunda carta, no capítulo 2, foi somente falando a respeito dos falsos mestres, falsos ensinadores. E aqui nós temos a mesma teologia, que vai ensinar para você a mesma coisa referente aos falsos mestres, que basicamente, a suma, eram o início de um povo ascetistas, os ascetistas, porque eles pregavam, era uma vertente, basicamente, do que seria conhecido como o gnosticismo, que eles pregavam o grande valor da alma e completamente o desprezo ao corpo. Então, eles diziam que o corpo é mau, a matéria é ruim, então o espírito, a alma é boa. E uma pessoa, para conseguir a salvação, ela tinha que desprezar completamente o corpo, fazendo esses processos ascéticos, e tinha que estudar muito e entrar nessa profundidade do conhecimento, na gnosis, como era conhecido, para poder conseguir, então, essas como é que se diz? Essas evoluções no espírito. Isso era um problema muito sério, porque nós cremos que a verdadeira doutrina ensina que Jesus ele nasceu em corpo físico. Jesus veio em carne. E esse povo pregava dizendo que Jesus ele era uma cópia muito mal feita de Deus. Porque ele tinha aparência de carne, mas ele não era corpo físico. Porque se fosse corpo físico, então ele não poderia ser bom. E se fosse o Filho de Deus na verdade, então ele deveria ser somente uma alma, somente uma coisa espiritual. Então eles não acreditavam na morte vicária de Cristo, eles não acreditavam na morte substitutiva, na salvação pelos atos meritórios de Cristo, eles não acreditavam que Jesus realmente foi um ser humano normal. Prega-se muito sobre os éons, as reproduções dos deuses, até chegar num consenso em que esse tal Deus poderia, já enfraquecido, ter contato com a matéria e criar o que nós conhecemos como a nossa criação, o planeta Terra e o Sol e as galáxias e coisa e tal. Então você percebe que os ensinamentos falsos, eles já estavam presentes nessa época, em meados do ano 75 até talvez no máximo o ano 90 depois de Cristo. E o versículo 3 já começa falando lá: amados, enquanto me esforçava para escrever a vocês sobre a nossa salvação comum, ou seja, a mesma salvação que nós temos entre nós, é comum a nós, senti-me obrigado a exortá-los a batalhar, senti-me obrigado a exortá-los a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Então ele vai dizer que ele estava para poder fazer o ensinamento teológico falando a respeito da salvação comum, daquela salvação que os apóstolos ensinam baseado na graça, na fé em Deus, pelo sacrifício meritório de Jesus, mas ele se sentiu muito mais vocacionado a escrever então uma carta de advertências contra os falsos mestres. E você vai ver no decorrer da carta que realmente existe um problema muito sério dos ensinamentos que esses homens faziam no seu lugar. E ele fala aqui a respeito para batalhar diligentemente pela fé. Essa fé é o evangelho, é o ensinamento que os apóstolos já tinham colocado para eles. Não é simplesmente o ato de ter fé, uma fé salvífica. É a fé no modo, no compêndio escrito de todas as coisas que nós temos do evangelho, a partir do ensinamento dos apóstolos. O versículo 4 vai dizer assim: porque certos indivíduos se introduziram dissimuladamente, aos quais já estavam escritos para desde este mesmo juízo, homens ímpios que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem
negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então você percebe, dentro da própria igreja já existiam pessoas que tinham esse helenismo, esse modo de viver meio gnóstico. Basicamente, nós sabemos que o gnosticismo ele só vai surgir como ideia formada no século II, mas já existia aqui o que os teólogos chamam de semente do gnosticismo. Eles pregavam, então, que a graça de Deus que o apóstolo Paulo ensina, ela abundou de tal maneira que é impossível pecar e perder a salvação. Lembra que o apóstolo Paulo fala no texto aos Romanos dizendo aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí depois ele vai dizer assim, então que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça de Deus continue sendo abundante? É lógico que não. Mas para eles, como eles acreditavam que o corpo era meramente um transporte para a alma, como eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, que é base da nossa fé, como eles não acreditavam que Jesus veio em corpo físico e que seria necessário que o nosso corpo fosse ressuscitado, como eles acreditavam que podia viver uma luxúria eterna, porque o corpo era simplesmente uma casca que não teria nenhuma importância. Então eles só precisavam cuidar do seu espírito, da sua alma, da sua psique, fazendo estudos evolutivos. Então, quer dizer, eles negavam a salvação de Jesus. Eles negavam todo o processo da crucificação. Eles negavam toda a história do evangelho. Então ele fala aqui que para estes mesmos indivíduos, a sua condenação, o seu juízo, já tinha sido escrito. Não significa que eles estavam predestinados a ser condenados. Significa que, para quem faz essas coisas, a condenação já estava prescrita. Já estava escrito que quem fizesse ou quem acreditasse nesses pensamentos, isso seria aplicado e condenado. Aí ele começa agora a fazer uma tríade de exemplos, sempre seguido de 3 em 3. Ele vai falar no versículo 5. Quero lembrar a vocês que, embora já estejam cientes de tudo, uma vez por todas, vou dar uma vírgula aqui. É muito comum os especialistas falarem a respeito desse texto, dizendo que ele escreve para uma igreja que nasceu judia. Muitos acreditam que as igrejas, então, nesse tempo, já eram, na sua maioridade, helenistas, mas parece que ele está falando com um povo que tem conhecimento do ensinamento judaico, que tem conteúdo judaico com eles. É por isso que ele vai citar os livros apócrifos. Embora não sendo canônicos, eles tinham um peso muito grande no ensinamento judaico da época. Então ele diz aqui, quero lembrar a vocês que, embora vocês já estejam cientes de tudo, uma vez por todas, que eles já conheciam isso há tempos, o Senhor, tendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu aqueles que não creem. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lar, Deus os tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então perceba bem uma coisa. Se você lembra da segunda carta a Pedro que nós explicamos aqui, esse mesmo texto fala dos tais anjos. Lá existe uma palavra chamada tártaros. Aqui, qual que é a palavra que ele utiliza? Guardados, abandonaram seu próprio lugar, sob trevas. Trevas? Zófos, não é este. Para o juízo, também não. Crisis. Ele não usa a palavra tártaros. Eles estão guardados, algemas, será que é algemas? Não, também não. Grilhão. Desmon ou desmos. Aqui a tradução é desmos. Uma banda ou ligamento, um grilhão. Eles estão acorrentados. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo, se eu não me engano é o 3, acho que é o 3, não, é o 2. Ele vai falar a respeito de anjos que caíram e eles saíram do seu lugar, do seu domicílio, e eles estão acorrentados, eles estão no Tártaros. Então aqui você percebe que existe essa teologia que é retirada do livro de Enoque. O livro de Enoque fala sobre isso. Fala sobre essa rebelião, tentando de uma forma muito obscura
explicar o texto de Gênesis capítulo 6, que, ao meu ver, assim como o de outros demais como se eu fosse, né? Assim como outros grandes estudiosos do texto falam a respeito dessa traição que aconteceu dos anjos, sendo o evento que aconteceu em Gênesis capítulo 6. A tradição explica que lá em Gênesis capítulo 6 existiu grandes homens potentes, homens fortes, autoridades muito grandes, que tomavam as filhas de Deus, ou seja, tomavam as meninas, as mulheres que eram casadas com os descendentes de Sete. E existe também a explicação falando que filhos de Deus é a descendência de Sete e filhas dos homens é a descendência de Caim. Então, segundo a tradição da explicação do livro apócrifo de Enoque, Judas então coloca aqui, falando que os anjos que caíram, a Bíblia não fala onde, a Bíblia não fala quando e nem como. Só existe essa tradução na epístola, na carta de 2 Pedro e na carta, não, 1 Pedro também fala, e na carta de Judas, falando dos tais anjos que caíram. É só o que nós temos aqui. Ele cita esse exemplo para poder dar para nós o empenho, a certeza de que aqueles que têm a sua posição, aqueles que têm a sua, o seu lugar no reino e eles usam da sua autoridade para poder pecar, eles serão julgados, falando a respeito dos falsos mestres. Depois o versículo 7 vai dizer, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, eram 5 cidades, Sodoma e Gomorra eram as maiores ou talvez as capitais, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, se deixaram levar por outra carne. Acredita-se que pode ser um evento incestuoso, ou talvez um evento homossexual, ou talvez até mesmo alguma coisa envolvendo animais. Então eu não quero entrar aqui em detalhes porque nós temos crianças na sala. Falando a respeito de outra carne, saindo do hábito normal do ser humano. E são postas como exemplo sofrendo punição do fogo eterno. Então você tem aqui 3 exemplos de pessoas que conheceram bem, que foram provadas por Deus, que tiveram a sua posição. Foram os israelitas liberados do Egito, foram os anjos que não guardaram seu estado original, ou o seu principado, como tem algumas bíblias que falam. O seu princípio, a palavra grega que está lá é arché. Arché significa tanto o princípio quanto o local, o principado. E os anjos e Sodoma e Gomorra, que está dizendo aqui agora, que está lá registrado também no início do livro de Gênesis, que fala a respeito de Abraão e do seu sobrinho Ló que foi morar em Sodoma e Gomorra. Nesses 3 exemplos, ele fala a respeito daqueles que tinham uma autoridade e que pecaram por deliberada vontade e que foram julgados, falando, exemplificando contra os falsos mestres. Você vai entender. Versículo 8. No entanto, esses indivíduos, da mesma forma, sonhando, a palavra aqui é bonita, sonhando, não apenas corrompem a carne, como também rejeitam a autoridade e difamam dignidades. Então, quer dizer, eles acreditavam que por causa desses ensinamentos, eles poderiam falar mal dos seres angélicos. A tradução do texto grego original é muito ambígua e pode dar o significado também falando sobre não respeitar as autoridades dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus presbíteros. Lembra que nós já falamos aqui a respeito dos presbíteros, os líderes de cada congregação. E ele falando aqui, eles sonham, eles têm interpretação baseadas em sonhos. Isso é muito atual, você não está vendo por aí? Pessoas que não pregam a Bíblia, pessoas que entram, sobem, pegam o microfone e começam a falar sonhos, revelações, começam a falar de coisas que não estão escritas. Isso é muito atual. Essa carta aqui já tem quase 2000 anos. E está falando a respeito de coisas que acontecem agora. Esses tais homens que sonham, vivem sonhando, são falsos ensinadores. Nós vamos entrar agora no primeiro texto muito difícil de se explicar, que é o versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ou Satã, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir um juízo infamatório contra aquele
Pelo contrário, disse que o Senhor o repreenda. Aqui o exemplo que ele dá dessa tal briga que é encontrada no texto apócrifo de Ascensão de Moisés, ou o Testamento de Moisés, fala a respeito de que se o próprio anjo de Deus, Miguel, tendo autoridade, sendo ele o príncipe-chefe dos anjos que tomam conta da nação de Israel, se ele não se infamou, não gritou e não xingou o anjo mau, então por que esses falsos mestres têm a cara de pau de se colocar acima? Você nunca viu um pregador que pega o microfone e fala: eu ordeno anjos ali, eu ordeno anjos aqui, eu ordeno anjos com espada na mão, the big, the best, sei lá o quê. São pessoas ridículas. São pessoas que não têm o mínimo de ensinamento. São pessoas que não pregam o evangelho, vivem sonhando. Aqui o irmão Judas, que a gente não pode chamar de apóstolo, né? Que ele não se coloca como apóstolo, ele fala que sou o irmão. Aqui o irmão Judas, servo de Jesus, escravo, assim como nós, somos escravos de Deus em Jesus Cristo, está ensinando a você que nós somos, em autoridade e poder, inferiores aos anjos. Nós não cometemos idolatria de adorar ou de venerar anjos, mas nós também não temos o poder e a autoridade para difamar autoridades celestiais, como eles faziam aqui. Que eles acreditavam, olha, se realmente o que aconteceu em Gênesis 6 foi relacionado a anjos, se eles pecaram, então por que eu não posso pecar? Nós falamos sobre isso na segunda carta de Pedro. Então você entende que eles difamam as dignidades, as palavras de autoridade, ou seja, pode ser interpretado como os anjos, ou pode ser interpretado como seus líderes espirituais das igrejas onde eles estavam. Versículo 9, já falamos. E o anjo então fala assim, o Senhor te repreenda, e ensina, baseado nesse texto, que nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Ele usa o texto da tradição, que esses irmãos que receberam a carta conheciam esse texto, conheciam essa tradição, e ele usa isso de forma a ilustrar um exemplo. Todos os comentaristas que eu li disseram a mesma coisa, que ele não dá para esses textos não canônicos a canonicidade. Eles não dizem que são realmente escrituras, como nós temos do Antigo e o Novo Testamento. Mas ele os usa como um exemplo para poder ensinar alguma coisa. Versículo 10. Estes, está falando aqui agora dos falsos mestres. Estes, porém, falam mal do que não entendem, e como brutos se corrompem nas coisas que conhecem, por instinto natural. Entenda bem uma coisa. Lá na carta de Pedro fala assim, que aqueles como animais, como instinto animal, que só serve para ser caçado e morto, eles estavam procurando a sua própria destruição. Aqui o Judas fala que eles falam mal do que não entendem, como sendo brutos se corrompem nas coisas que conhecem por um instinto natural. Algumas palavras, algumas bíblias traduzem essa palavra de instinto natural como sendo sensuais, que é físicos. O físicos é algo de maneira natural, sensorial, sensitivo, algo que você sente, é natural. Então eles sentem alguma coisa. Você nunca viu uma pessoa que pega o microfone e fala: eu senti de Deus de falar isso, eu senti de Deus de fazer assim. Irmão, você não tem que sentir nada não, você tem que ler a Bíblia e explicar o que está aqui. Isso não é sentir de Deus nada não. Vai dar uma mensagem para o outro, começa a falar alguma coisa, eu senti de Deus de falar isso. Está aqui, ó. Pessoas que sentem as coisas, que falam as coisas de modo natural. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Versículo 11. Ai deles, porque se deixaram levar pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Aqui ele vai citar os 3 exemplos mais famosos do Antigo Testamento, e vai falar a respeito de Caim. Qual foi o pecado de Caim? O pecado de Caim foi fazer um sacrifício, uma oferenda a Deus, de modo irresponsável, fazendo de qualquer maneira como ele queria fazer,
não aceitando a ideia de que Deus ele requer uma coisa que seja realmente santa, que seja realmente feita para ele. E porque o seu sacrifício não foi aceito, mas o do seu irmão foi aceito, em vez de ele se emendar, ele partiu para a violência. Você também não conhece aí muitos pregadores que, quando são confrontados, já querem partir para a violência, já querem processar, já querem usar da força, porque eles não têm argumentos, eles não têm teologia, não têm ensinamento. São pessoas que trabalham pelos seus instintos naturais. E depois ele vai falar, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Cobra dinheiro para poder amaldiçoar pessoas. Você nunca viu aí pessoas? Manda aí um pix na conta que eu falo agora isso. Faz aí um propósito, entra com um propósito. Agora já não existe evangelho, né? Agora é tudo mercado. The best, the big, sei lá o quê. Como é que é o outro? The king. The of the king. The power. Bota dinheiro na conta que eu profetizo. Isso é ridículo. Está escrito aqui, ó. Judas escreveu há quase 2000 anos. Vocês estão seguindo o exemplo de Balaão. Amaldiçoando pessoas por causa de dinheiro. Matando seu irmão na fé. Assim como fez Caim com Abel. E as pessoas vão e assistem aquilo e batem palma. Depois ele fala que pereceram na revolta de Corá. Qual foi o problema de Corá? Corá era primo de Moisés. Só que Deus tinha dito que somente os sacerdotes seriam da linhagem de Arão. Então os levitas seriam responsáveis por outro serviço. Mas o Corá não. O Corá, ele quer ser sacerdote. Ele não é da descendência de Arão. Ele é primo, mas ele quer ser sacerdote. Quantas pessoas você vê por aí que se batem, se estapeiam, se xingam por causa de títulos? Não, me respeita que eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Não, me respeita que eu não sou o irmão Gil, eu sou o presbítero Gil. Vergonha na cara. Há quase 2000 anos atrás está escrito aqui. Pessoas estão brigando por honras. Ninguém briga para poder servir marmita para a pessoa que mora na rua. Ninguém briga por vagas de ir pregar no hospital. Ninguém faz questão de brigar por causa de pregar no presídio. Só querem títulos, só querem merecimentos. Não fazem um trabalho. Eu não faço isso. Quem tem que fazer isso é o pastor. Eu não sou o pastor. Caíram, precipitaram no erro de Balaão e caíram na revolta de Corá. Estes são manchas em suas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e se alimentando a si mesmos. São pastores de si mesmos, sem qualquer recato. Preste bem atenção. Aqui na palavra manchas, tem uma tradução que ela vai pegar um outro texto, porque a palavra muda só uma sonoridade. Na carta de Pedro fala sobre manchas, sobre nódoas. Mas na carta de Judas a palavra seria corretamente traduzida como sendo recifes, pedras submarinas. Que quando você está num barco, você não consegue ver aquele recife, aquela pedra, você está navegando confiadamente e você bate naquela pedra e afunda seu barco. Então aqui o texto seria mais bem traduzido em pedras submersas nas suas festas de fraternidade. Lembra da festa do ágape, que nós já falamos aqui? Na carta de Pedro nós estudamos sobre isso. Depois da ceia, nós fazíamos então alimentos, cada um trazia, quem tinha muito, quem tinha pouco, trazia pouco. Muitos dos escravos, dos dulis, daquela época, só conseguiam comer comida boa de verdade nessa festa do amor. E esses malditos atrapalharam a festa, fazendo orgias, bebendo, comendo, se embriagando, envergonhando os irmãos. É por causa desse tipo de gente que o apóstolo Paulo vai falar da ceia em 1 Coríntios capítulo 11. Porque esses falsos mestres que estão entre nós até hoje não têm controle. O texto diz aqui, apacentando a si mesmo, eles são pastores de si mesmos. São pessoas que chegam para você e se apresentam como líder, pastor. Olha, irmão Gil, não, eu sou pastor.
Não alimenta ninguém, só alimenta a si mesmo. Só quer chamar a atenção de si mesmo, só quer fazer para receber dinheiro. Ele diz aqui, depois ele vai citar mais 3 exemplos. Eles alimentam a si mesmos sem qualquer recato, sem nenhum pudor. E aí ele fala, eles são nuvens sem água, impelidos pelo vento. Eles são árvores em plena estação de frutos, que não têm frutos, desprovidas desses, e são duplamente mortas, e são ondas impetuosas do mar, que espumam sua própria imundície, estrelas errantes para as quais a negridão das trevas está eternamente reservada. Veja bem, qual que é a esperança de um homem que passa o ano todo plantando, trabalhando a terra, e ele vê uma nuvem? O sonho dele é que essa nuvem esteja carregada de água para poder mandar chuva no que ele plantou e ele poder colher. Esses falsos mestres são nuvens secas, são inchados, são bonitos, são fortes. The power, the king, the best. Eu gostei dessa. The power, the king, the best. São grandes, mas não tem conteúdo, não tem teoria, não tem estudo, não tem prática, não tem vida no espírito. Depois eles são o quê? Árvores plantadas. As árvores que são robustas, são grandes. E você chega lá, não tem uma fruta sequer. O que Jesus disse? Vocês vão conhecer a árvore baseado nos seus frutos. Nenhuma árvore que é boa vai dar fruto ruim. Então, essas pessoas são comparadas a árvores que, na época frutífera, não dão frutos. Só sabe falar, manda pix. Só sabe dizer, eu profetizo, entra com propósito. São nuvens impelidas pelo vento, são árvores sem frutos, são ondas. E o pior, além de ser árvore sem frutos, aqui diz o texto que ela é duplamente morta, porque ela já é morta, porque é uma árvore que na época de fruto não dá fruto nenhum, e ela está desarraigada, ou seja, ela foi arrancada do solo pela raiz, ela não se nutre do solo. Jesus, quando fala da figueira, quando fala da parábola, né, da videira, ele diz, vocês estão enxertados em mim, sem mim vocês não podem fazer nada. Se você, que é ramo, não está enxertado em Cristo, se você não está arraigado nele, você não vai produzir nada, meu filho. Você não vai dar fruto. E o que Jesus disse? Aquele ramo que não dá fruto, o Pai corta. É por isso que é duplamente morta, desarraigada. Ondas impetuosas do mar que espumam, fazem barulho, fazem muito movimento, mas a única coisa que consegue trazer para cima são as próprias imundícies, são as espumas. Você já foi na praia depois da ressaca, depois da chuva forte, tempestade no mar? O que ela vai fazer? Vai trazer toda aquela imundície que tem no fundo, chacoalhada para fora da praia. As espumas. É isso que eles fazem. Quando abrem a boca para poder fazer barulho, esses falsos ensinadores só sabem trazer nojeira, imundície. Porque é isso que eles sabem ensinar. Não tem a palavra de Deus, não tem o evangelho dentro deles. E aí ele vai dizer aqui, estrelas errantes, para as quais a negridão das trevas está eternamente reservada. As estrelas eram utilizadas para navegação. Nessa época não tinha GPS. Então o que o homem fazia para se locomover? Se ele fosse andar, sei lá, no deserto de camelo, ou se ele fosse um navegante, ele iria fixar a rota pelas estrelas. E se eu vou fixar a minha rota por uma estrela errante que está sempre em movimento, que não está fixa? Eu não vou saber onde eu estou, eu vou andar perdido. É a mesma coisa que esse bando de fanático faz agora. Seguindo esses artistas de internet. Seguindo esses, sei lá, se pode chamar isso de pastores, ou como é que é? Apóstolos. Isso é uma vergonha. Estrelas errantes que levam pessoas para o inferno junto com eles. Porque não tem base, não está fixo, não está preso. Então você percebe aqui, o que diz o homem? Para eles, a negridão das trevas está eternamente reservada. E aí ele entra no texto 14. E Enoque, o sétimo após Adão, também profetizou a respeito destes, dizendo: Eis que o Senhor vem com suas santas miríades,
para exercer juízo contra todos e punir todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que praticaram. Lembra que nós falamos a respeito do pecador e do ímpio? A diferença de um pecado e uma impiedade. A impiedade é você saber que é pecado e você continuar fazendo. Você já foi lavado, já foi remido e continua fazendo. Por todas as palavras insolentes que os pecadores proferiram contra eles. No texto de Enoque, nós vamos agora entrar novamente a um texto apócrifo, que é o texto de 1º e 2º Enoque, que fala desse tipo de pregação. Eu já li o texto de Enoque, não tem nada de especial. Fala muito a respeito de coisas que a própria tradição judaica também condena, mas é um livro utilizado porque, nessa época, para Judas, para o povo do primeiro século, era um livro que eles tinham contato, era um contexto que eles saberiam entender. Então ele não está validando um texto apócrifo, ele está usando um exemplo, assim como o apóstolo Paulo fez em Atos, fazendo a sua pregação, ele usa e cita poetas que são considerados pagãos, poetas da cultura grega, e cita alguns textos. Se você já leu a história de Paulo nas suas viagens missionárias, você sabe. Na carta de Tito também, ele fala a respeito dos poetas cretenses. Então, se Paulo pode citar poetas e pensadores que são considerados pagãos fora da Escritura, Judas também fez isso. Ele citou um texto que era de conhecimento, de conexão daquele povo para criar um exemplo. Ele não está tornando esse texto canônico, ele está exemplificando. Então ele está dizendo aqui que, assim como a profecia dizia que no final, Enoque viu, no final, viria Deus com as miríades de santos e anjos que julgariam a terra, também esses falsos ensinadores serão julgados. Eles não vão ficar impunes. Não acredite nisso, eles não vão passar ilesos. Vamos correr que a gente tem mais o que fazer. E o que eles são? O que são os falsos mestres? São murmuradores, descontentes, seguindo suas paixões, falando coisas grandiosas, são aduladores dos outros, visando seus próprios interesses. Murmuradores. Pessoas que só sabem reclamar. Enquanto eles não estão numa mega igreja ganhando multidão de dinheiro, não param de reclamar. Tá sempre tudo ruim, tá sempre tudo mal, tá sempre tudo de... reclama. Descontentes, seguindo as suas paixões, seus desejos. É tudo sensorial, é tudo deles. Falando de coisas grandiosas, são aduladores. Aqueles caras que quando querem alguma coisa de você, já chega te elogiando. Olha, vejo que você canta bem. Olha, vejo que você tem uma grande palavra, você prega bem. Eles não gostam de você, eles só estão adulando você para você cair na rede deles. Eles são aduladores, bajuladores, eles ganham as pessoas com palavras. Para poder depois dar o bote, pegar tudo que você tem. E aí depois, versículo 17, ele faz um contraste aqui agora. Ele cerca os falsos ensinadores e a igreja. E ele diz, mas vocês, amados, lembrem-se, em outras palavras está escrito, queridos amigos. Aqui onde ele fala amados, está agapetos. E em outras traduções, ele diz, mas vocês, queridos amigos, lembrem-se das palavras que foram proferidas anteriormente pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto faz alusão dizendo que é muito certo que essa carta foi escrita depois da morte de todos os apóstolos. Como já foi dito a vocês, nos últimos dias haverá escarnecedores, zombadores. Sabe o que é escarnecedores? Zombadores. Fazem piadas do que é santo. Eles brincam com o que é coisa de Deus. Zombadores. Que seguirão ímpias paixões. Apóstolo Paulo disse isso nas 2 cartas de Timóteo. Se você já leu a carta de Timóteo, você sabe do que eu estou falando. Versículo 19. Estes são os que causam divisões sensuais. Sensuais aqui é aquela palavra que nós já falamos, psikos, que é divisões naturais. Não é sensuais de sexologia, não é sensuais de relações. É sensuais de corpo, de sensação. Eles fazem divisões de sensação, sensuais.
Por quê? Porque eles estão desprovidos do Espírito, eles não têm o Espírito. É uma pessoa que chega no estudo, num culto que é pregada a palavra, numa pessoa que prega lendo o que está escrito no texto, explicando o Evangelho, e ele vai dizer, não, mas eu acho que é assim, eu senti de Deus, eu acho que é outra coisa, eu entendo esse texto dessa forma. Está escrito, amigo, você vai entender como. Está escrito, eu li, não sei se foi 9 ou se foi 11 traduções para poder conseguir entender o que o homem está dizendo aqui. Todas elas, usando palavras diferentes, falam a mesma coisa. Não, mas eu li isso aí e entendi outra coisa. Por quê? Porque seguem paixões sensuais. Causam divisões. Porque não tem o Espírito. Versículo 20. Mas vocês, amados, edificando-se na fé santíssima. Qual que é a fé santíssima? O Evangelho. Ler o Evangelho, estudar o Evangelho, pregar o Evangelho. Não é ficar adivinhando o número de contribuição fiscal. Não é ficar lançando profetada, falando línguas esquisitas. É você ler o Evangelho. Eu já disse várias vezes, que fique registrado novamente. Não sou contra línguas. Não sou contra. Eu acho que as pessoas têm que usar o dom que Deus te deu. Mas use o texto do Evangelho. Porque se você acredita que o que está escrito aqui foi inspirado por Deus, se é o Espírito de Deus que escreveu isso aqui, não é o Espírito que vai falar em você que vai dizer coisa contrária ao que está aqui. Julgue as profecias, verifique o que é de Deus e o que não é. Precisamos ser cautelosos com isso. Hoje em dia, nesse mundo do chamalacai, qualquer coisa que você fala, já tem gente fechando o olho e tremendo. Você tem que ser esperto. Tem que ser julgador de profecia. Você não pode aceitar qualquer coisa, qualquer um que bota a mão na sua cabeça. Eu sei que eu sou meio grosso assim, mas precisa ficar bem gravado isso. Mantenham-se no amor de Deus. E outra coisa aqui, ó. Edificando-se na fé santíssima, que é o Evangelho, e orando no Espírito Santo. O que é orando no Espírito Santo? Muitos pregadores usam esse texto para dizer que você tem que orar em línguas. Não é o que está escrito aqui. Orar no Espírito Santo é você orar na intenção, na inspiração divina, fazendo pedidos e fazendo as suas orações na direção do Espírito de Deus, com a ajuda do Espírito de Deus. Paulo vai dizer em Coríntios que o Espírito ele age em nós com, como é que se diz? Com sons, gemidos inexprimíveis. Porque nós, de nós mesmos, a nossa natureza carnal, nós não sabemos como orar, mas Ele age em nós, traduzindo as nossas orações. Porque, afinal de contas, Paulo vai dizer também em Filipenses, é Deus que coloca em nós tanto querer quanto efetuar esse querer. Precisamos orar no Espírito, mantendo-se, ou mantenha-se no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E tenham compaixão uns dos outros. Ele fala aqui, no versículo 22, tenham compaixão, tenham misericórdia de alguns que estão na incerteza. Se você conhece alguém que está prestes a sair do Evangelho, que tem dúvidas, que tem dificuldades para entender o texto, tenha misericórdia, ensina, explica, pregue com misericórdia, com compaixão. O outro exemplo que ele dá no versículo 23, salvem os outros com temor, arrebatando-os do fogo. Tem pessoas que você tem tempo de falar, de ensinar, de pregar, mas tem pessoa que você já tem que agir com violência, você tem que chegar e arrebatar do fogo, porque a pessoa já está prestes a se lançar. Então é por isso que ele usa o texto arrebatando do fogo. E o fogo aqui pode ser tanto a aprovação como a condenação eterna. E sejam também compassivos, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui ele usa um texto, um exemplo, que fala a respeito dos leprosos. Quando o leproso ele era purificado, aquelas roupas que ele usou na sua época de tsaraat, né, que não é lepra de verdade, é uma doença espiritual, tsaraat, quando ele usou aquelas roupas impurificadas da carne tinham que ser queimadas. Então ele está dizendo aqui que nós temos que ser compassivos, mas detestando até a roupa que ele utilizou no pecado.
Não é só para a gente odiar o pecado que ele fez. É para a gente odiar a roupa que ele usou cometendo aquele pecado. Olha a seriedade. Então, depois disso tudo, depois dessa palavra forte, de todo esse ensinamento que Judas fala a respeito dos falsos ensinadores, falsos mestres, mentirosos, ele entra numa doxologia, ou seja, uma glorificação, um louvor final. Esse texto é muito conhecido, já foi promulgado e falado em várias situações. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, ou seja, sem mancha, sem mácula, sem nódoa, diante da sua glória. Está dizendo de quem? Ao único Deus, que é o nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Lembra-se que a gente já falou? Jesus, no seu momento físico, era o corpo em que a glória de Deus habitava? É Deus, é Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, sejam glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. É um texto muito forte, é um texto muito complicado da gente estudar. Todos esses comentaristas que eu apresentei para vocês no início da palavra são muito criteriosos para poder falar sobre esses textos. Por quê? Fala-se muito de tradição. O destino da carta eram pessoas que tinham contexto religioso da tradição. Então ele usa esses textos apócrifos da tradição para pessoas que conheciam os exemplos, para traçar um limite. A carta inteira é muito pungente, ela é uma carta muito forte. Cuidado com os falsos ensinadores. E eu não sei vocês, mas quando eu leio Judas, eu sinto que ele estava no TikTok ontem vendo as barbaridades que a gente vê lá. Parece que ele estava no YouTube assistindo esses pregadores mirins, essas coisas absurdas. É uma palavra de alerta. Cuidado com os falsos ensinadores. Se você acredita que toda a escritura é divinamente inspirada, se você acredita que tudo que foi escrito aqui, de fato, foi soprado, inspirado por Deus, nenhuma pregação que vá além do que foi ensinado deve ser aceita. Apóstolo Paulo vai além. Em Gálatas ele diz que seja maldito aquele que tenta ensinar alguma coisa fora do evangelho. Então eu estou usando essa carta para poder falar com vocês. Cuidado com os falsos ensinadores. Você que está vendo esse estudo gravado, cuidado com o que você anda vendo na internet. Não é só porque disse amém, aleluia, não é só porque abriu a Bíblia que é de Deus. Cuidado com o que você anda vendo na internet. Leia os textos, ore a Deus, peça discernimento. Nós estamos vivendo os nossos últimos momentos. E mesmo que Jesus demore 200, 300 anos para poder voltar, mesmo que todos nós aqui venhamos a morrer, a gente tem que morrer no Evangelho. Temos que morrer no Senhor. Porque uma vez mortos no Senhor, seremos ressuscitados no Senhor. Consegue entender isso? Então finalizamos a exposição de Judas. Então vamos orar.